Chegou a hora da nossa atividade. Hoje nós iremos utilizar o módulo 2, novo lendo você fica sabendo, lembrando que o módulo 2 já está pertinho de acabar. Isso significa que já nós iremos utilizar o módulo número 3 e você que ainda não pegou o seu lá na escola, deve passar lá o quanto antes para pegar. Por enquanto, nós ainda estamos com o número 2. Vamos lá? A tarefa de hoje é a tarefa número 9. E ela começa assim. Hoje iremos fazer uma retrospectiva dos 2 textos lidos nessa unidade, fazendo um jogo muito legal. O jogo das semelhanças e das diferenças. O que há de semelhante nos 2 textos? E o que há de diferente? Primeiro, nós temos que saber quais são esses textos, não é? E, só para esclarecer, retrospectiva é você relembrar, é você voltar ao passado para poder analisar os textos. Vamos lá. O primeiro texto, o texto número 1, é a biografia do menino maluquinho, que nós já lemos, vocês já conhecem, vocês irão ler novamente para poder relembrar e também para responder as questões. Lembrando que a biografia é um gênero textual que conta a história da vida de alguém, de uma pessoa, de uma personagem. E o texto número 2 é o texto Que Nome, que é um texto narrativo, ou seja, é uma história em que o autor conta uma situação vivida por um personagem, que no caso o personagem era o João Sete Panças, vocês devem lembrar, que ele sofreu toda a vida por causa do nome, as pessoas riam do nome dele, zombavam dele, e aí ele decidiu trocar. Então, o texto número 2 é um texto narrativo, é uma contação de história. Os 2 são organizados por parágrafos, vocês podem observar. No entanto, no texto número 2, nós observamos aí que tem a fala dos personagens, ou seja, os personagens estão participando ativamente da história. Você pode observar aí a fala dos personagens, porque tem aí os travessões que indicam que algum personagem está falando. E, ao contrário do 2, no número 1, o personagem principal é o menino maluquinho. No entanto, aí conta todos os momentos importantes da vida dele. Alguém está contando a história da vida dele. Então vamos lá. Nós temos aí uma biografia e uma narração, uma história. Feito isso, a questão de número 2 é para você analisar os 2 textos e refletir sobre o que tem de semelhante, ou seja, parecido, e o que tem de diferente entre os 2 textos. Você vai pensar e vai conversar aí com a sua família sobre isso. Depois, você vai para a questão de número 3, que diz assim: preencha as lacunas colocando 1 quando as informações forem relativas ao texto 1 e 2 quando se referirem ao texto de número 2. Primeiro, traz informações sobre as características de um menino que é considerado maluquinho. Isso está no número 1 ou no texto número 2? Você vai colocar o número aí dentro do parênteses. Próximo. Fala de um personagem que foi criado pelo escritor Ziraldo. Quem foi criado pelo Ziraldo? O menino maluquinho, do texto 1, ou João Sete Panças, do texto 2? Você vai relembrar e aí vai colocar o número aí do texto referente. Próximo. Fala de um personagem que não era feliz com seu nome. Quem não era feliz? O maluquinho ou João Sete Panças? Próximo. O personagem do texto resolveu tomar uma atitude para solucionar um problema que passou a infância e a vida adulta tendo que aguentar. Quem era que tinha um problema? Era o menino maluquinho do texto 1 ou o João Sete Panças do texto 2? Você vai relembrar e colocar o número referente ao texto. Próximo. O personagem aproveita a sua infância vivendo aventuras com seus amigos. Quem fazia isso? O maluquinho, do texto 1,
ou o João, do texto 2. E a outra é: o personagem, após mudar de nome, passou a viver feliz. Quem mudou de nome? Isso mesmo, você já respondeu aí, foi João. O João estava no texto 1 ou João estava no texto 2? Você vai colocar o número referente ao texto. Feito isso, nós vamos para a questão de número 4, que pede para você ligar as informações abaixo aos textos a que elas correspondem. Aí no meio nós temos o texto 1, que é o Menino Maluquinho, uma biografia, e o texto 2, que é um conto, um texto narrativo, que se chama Que Nome? Então vamos lá. Pode ser organizada em parágrafos contendo início, meio e fim. Tia, os dois textos estão em parágrafos. Sim, os dois textos estão em parágrafos. Porém, quando se fala em início, meio e fim, significa que a história tem um começo, no meio tem uma situação problema, ou seja, acontece algum problema, e no final tem uma solução. Qual é o texto que apresenta essas características? Será que é a biografia ou é o conto? Então você vai ligar. Próximo, tem um personagem principal. Quem é que tem um personagem principal? Possui um narrador. Narrador é uma pessoa que está de fora observando a história. E aí faz parte do texto 2, que nome? O narrador, ele está contando a situação da vida do João. Relata fatos importantes na vida de uma pessoa. Essa é fácil, vocês já sabem. Biografia. Tem um problema a ser solucionado. Quem é? O João. E conta uma história de vida. É a biografia. Tia, mas também está contando a história da vida do João. Não, o conto está relatando apenas um fato que aconteceu na vida dele, não está contando a história da vida dele em si. Então, nesse caso, seria o texto de número 2. Agora, questão de número 5. Você irá preparar uma lista do jogo das semelhanças e diferenças entre os textos. Escreva na coluna da esquerda as semelhanças, ou seja, o que eles têm de parecido, e do lado direito você vai escrever as diferenças, o que eles têm de totalmente oposto. Feito isso, você vai ler a sua lista para alguém da sua família. Lembre-se que você já tinha pensado antes, lá no começo da tarefa, sobre isso. E a 7ª, você vai escrever. Você vai escrever o seu próprio texto narrativo. Como assim? Você vai pensar em uma história real ou fictícia, vai dar um título a ela e vai utilizar esse espaço aí embaixo para você escrevê-la. Então, os contos, as narrações, são histórias que podem ter acontecido de verdade ou não, você pode inventar. Você só tem que organizar suas ideias e aí você vai dividir o seu texto com parágrafos, lembrando que o texto tem que ter um início, que é quando você apresenta quem é o personagem ou os personagens, onde eles estão, quando foi que aconteceu essa história. Depois de apresentar, aí você vai para a segunda parte, para o meio, que é onde você vai contar o conflito, qual é a atividade que vai acontecer na vida desses personagens, o que eles irão fazer. E por último, você vai colocar o fim da história, como é que terminou, qual foi a solução do conflito, como foi que isso aconteceu. Então, você agora vai criar o seu conto, tá bom? Lembrem-se que na série que vocês estão atualmente, o 2º ano, é uma série em que vocês devem treinar bastante a leitura, treinar a escrita, é o momento que vocês têm para desenvolver essas habilidades. Então, mesmo em casa, nós iremos
continuar estudando, iremos continuar aprendendo. E, enquanto isso, eu estou aqui online para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Releiam os textos antes de escrever, observem o que eles têm de comum, o que eles têm de diferente, para que vocês possam responder de uma forma bem relacionada com os textos, tá? Beijos e até a próxima atividade.